Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Boa tarde, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que foi seu final de semana? Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho. Eita, o ano está passando, o momento de pastoreio também está avançando. Nós já chegamos em Números capítulo 2 e continuamos nessa caminhada. Chama aí, aproveita o pessoal, compartilha o link com eles e chama para orar conosco, para louvar conosco e para meditar na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Ó Senhor, nós queremos te agradecer por esta semana, por este dia, no qual tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, cada irmão que está acompanhando, que em algum outro momento irá assistir esse momento de pastoreio, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e aplique tua palavra às nossas vidas. Nós queremos te conhecer mais, Pai. Sê conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é isso. Vamos louvar um pouquinho? Hora do louvor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando onde flui o amor.
ressurreto, Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto, Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto, Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Amém. Vamos orar mais uma vez agora para começar nossa meditação na palavra. Ó Deus, eis-nos aqui, Pai, buscando te conhecer um pouco mais. Ser conosco, ajuda-nos a te conhecer e a nos conhecer a partir de ti. Nós precisamos de ti, Senhor, em tudo em nossas vidas. Ser conosco neste momento e, apesar de mim, abençoa-nos, Pai, com a meditação na tua palavra, que eu te rogo agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é isso. Nós estamos aí no capítulo 2 de Números. Nós já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, agora Números. E às vezes, a gente passa por esses textos de uma forma que parece que é uma leitura mais mecânica, algo que a gente acaba correndo mais, Mas tem tanta riqueza, tanta coisa. Eu vou fazer assim, eu vou ler o texto todo. O texto ele trata da ordem das tribos no acampamento. E, enfim, tem várias nuances, várias coisas que a gente poderia tratar aqui, mas eu vou focar em uma, tá? Vamos ler? Números, capítulo 2, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá,
segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas. E estes marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Meus irmãos, parece um texto muito repetitivo, né? Dizendo a posição de cada tribo e as turmas e quem seria o príncipe, né? O chefe, o líder do exército de cada tribo, e o censo que foi feito, e isso se repete, e fala das turmas, né, que eram os clãs menores dentro ali, né, de cada tribo, daquela maior, enfim. Mas vejam, existe um ponto aqui muito especial que eu queria conversar com vocês, que é o fato de que os levitas não foram contados.
A gente viu no versículo 33 que eles não foram contados entre os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Isso é curioso, né? Por que não se contou os levitas? Mas isso traz para a gente um ensino de um princípio que é muito forte e que fala, né, e que está subordinado, na verdade, à soberania de Deus. Vamos lá. Eu vou começar a história um pouquinho para trás para a gente chegar aqui e entender o todo e aplicar também as nossas vidas. Os irmãos talvez vão se lembrar aí lá em Gênesis, no capítulo 48, quando Jacó que já era Israel, na verdade, né, já era velho, estava doente, em seu leito de morte, e ele chama então José, chama seu filho amado para que o abençoasse, né, para que tratasse com ele de algumas questões. E uma das questões, que assim, a gente não sabe o porquê, a Bíblia não ensina o porquê, é que Jacó adota para si os dois filhos de José. Afastando eles de José, vamos dizer assim, em uma linha sucessória, né? Mas a gente precisa lembrar que José era o filho mais amado de Jacó. Então Jacó ele tornou ali Efraim e Manassés seus próprios filhos. Efraim e Manassés, só lembrando, são os dois filhos de José. E Jacó fala, os seus filhos serão meus filhos. Em outras palavras, os dois netos de Jacó têm agora o seu status alterado. Eles são considerados não mais netos, são considerados filhos, né? Que é uma coisa realmente estranha, assim, né? Não é algo habitual da gente ver nos nossos dias e mesmo na Bíblia, né? A gente não vê isso, uma narrativa tão explícita assim, né? Sobre famílias, né? Enfim, nas Escrituras. Bom, mas o fato é que quando a gente volta para o texto que nós lemos em Números, a gente encontra Deus fazendo exatamente a mesma coisa com o povo de Israel. Ele adota, afastando de Israel toda a tribo de Levi, para que eles fossem seus próprios servos especiais. Eu não vou entrar muito na questão dos levitas, de quem eram, dos seus papéis, dos seus afazeres, mas eu quero que vocês vejam, né, tentem construir aí a seguinte imagem. Efraim e Manassés, que deveriam ter sido clãs dentro da tribo de José, ou turmas, né, como no texto diz, dentro da tribo de José, mas em vez disso, porque eles foram adotados por Jacó, agora eles são elevados de clãs potenciais para o status de tribos próprias. Duas tribos de Jacó, ou duas tribos de Israel. Levi, por outro lado, não. Levi, ele não é mais contado como uma tribo de Israel. Em vez disso, a tribo, né? Ela foi removida como tribo de Israel, mas agora é uma tribo de Deus. Bom, qual é o princípio, então, que a gente está conversando aqui? É um princípio espiritual que é extremamente importante e que vai muito contra o pensamento moderno, a forma como a nossa sociedade, nossa cultura quer entender a vida, né, em sociedade. E eu vou falar mais, assim, que é um princípio que se a maioria das pessoas realmente o compreendesse, talvez poderia denunciá-lo, né, como uma das posições, uma das falas mais intolerantes e mais arrogantes que alguém poderia sustentar. E, ao mesmo tempo, aquele que está dentro do princípio poderia também cair no equívoco de se achar melhor, mais digno, né? Merecedor de alguma coisa. E o princípio é que Deus separa os seus servos do restante das pessoas. Deus escolhe os seus, ele os eleva e ele tem expectativas mais altas sobre ele. E por causa disso, Deus dá
a estes uma atenção especial. O fato é que ser escolhido por Deus, ser separado por Deus, faz destes e faz de nós diferentes. Mas percebam, meus irmãos, que essa diferença ela é dada por Deus. Isso não vem de algum tipo de mérito nosso. Isso não vem de algo que a gente conquistou, de uma batalha que a gente lutou e venceu. Não tem nada a ver com isso. Ou da nossa capacidade, o nosso potencial, nada a ver com isso. Mas nós somos diferentes porque Deus assim declarou. Então, os servos de Deus, e falando, né, tentando fazer o paralelo com o texto aqui, os levitas, eles são tão especiais que nem sequer devem ser contados entre os demais do povo separado de Israel. Uau, né? Já agora veio a grande figura. Deus separou um povo e do povo ele separou, né? Mas vejam, Deus, ele separa os seus e ele chama os seus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não foi chamado para algo, você foi chamado por alguém. E esse alguém é quem diz para onde é que ele quer que a sua vida vá. Então, Deus divide, Deus elege, Deus separa, Deus faz as distinções que ele quer fazer. Este não é um Deus, me permitam falar assim, que diz que nós somos todos uma grande família, né? Que todas as pessoas da Terra são uma grande e feliz família. Não, não é isso. Deus não vê todos da mesma forma. E eu digo mais, Deus não é tolerante ou politicamente correto para agradar as nossas vaidades, nossas preferências, que, né, o tempo todo mudam. Tá, o tempo todo a gente quer uma coisa, depois não mais, a gente já quer outra, a gente acha que uma coisa é certa, é mais apropriada e depois não. O mundo é assim o tempo inteiro. Então, se você é um crente verdadeiro, se você é um discípulo de Jesus, então, uma música antiga que falava assim, We are the world, né? Essa música não se aplica a você. Você, pelo sangue de Jesus, foi separado de todos os demais seres humanos. O Senhor Deus lhe deu um status elevado e lhe deu favor, derramou graça sobre a sua vida. Você, hoje, meu irmão, é o equivalente espiritual dos levitas. Não, assim, eu não estou falando que você tenha se tornado fisicamente um levita ou que tenha mudado, né? Você agora etnicamente, não é isso. Estou falando que espiritualmente você é o Israel de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou e é a vontade dele. E é o beneplácito da vontade dele. Porque não foi algo que eu mereci. Pelo contrário, né? Se fosse pelo que eu merecia, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Eu me constituí deliberadamente um inimigo de Deus. Mas ele me resgatou dos meus pecados. Ele me libertou da prisão que o meu coração estava me colocando. Deus me livrou de mim mesmo e me deu uma nova vida em Jesus. E a pergunta é sempre essa. O que você fez para merecer esse favor? O que eu fiz para merecer esse favor? Nada. Você simplesmente recebeu a graça do Espírito Santo que lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E então, em algum momento, você pode falar assim, eu aceito, eu reconheço Jesus Cristo como o único Filho de Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Portanto, meus irmãos, vocês não são contados entre os outros deste planeta. Vocês não devem, inclusive, ou consequentemente, se comportar
como o mundo, porque vocês não são desse mundo, vocês são peregrinos aqui. Na verdade, o que a gente recebeu de Deus foi uma responsabilidade de sermos guardiões da santidade de Deus aqui na terra. Pois vocês são, nós somos, o tabernáculo terreno de Deus. Deus agora habita em cada um de nós. E eu vou dizer assim, um elemento misterioso da santidade de Deus, em outras palavras, né? O Espírito Santo habita em nós, faz morada em nós. E aonde ele habita, nenhum mal mais habita. Então, onde quer que vocês estejam, Deus está. Tudo que vocês experimentam, a gente está submetendo isso a Deus. E a gente espera, né, que Ele nos direcione, nos guia, nos proteja, que Ele haja em nosso favor. Não para que a gente tenha bens, tenha recursos, tenha nome, fama, reputação, nada disso. Mas para que a gente viva essa vida que Ele nos deu, de sermos suas testemunhas aqui na terra. Sendo assim, como servos de Deus, a gente não pode se contentar, né, ou muito menos buscar qualquer tipo de jugo desigual. A gente sempre, né, tem o hábito de relacionar jugo desigual com namoro, com casamento, mas não, meus irmãos, não se enganem com isso não. Porque assim, a gente não deve se unir voluntariamente a ninguém ou a nada que não seja também separado para Deus. Porque isso não tem nada para a gente. Ou a gente vai lá, né, com algum interesse, o interesse de levar Jesus, de levar a palavra de Deus. Senão, não vale a pena. Então, assim, a gente pensa nos levitas e vê que eles foram separados para a santidade como um tipo daquilo que Deus haveria de fazer conosco, que Ele já fazia com o seu povo, né? E hoje em dia faz conosco. Então, esse é o ponto final. Esse é o acordo. É a única escolha real que existe. E se a gente não aceita isso, esse papel, esse dever, essa nova vida, na verdade, o que a gente está fazendo é literalmente renunciar uma vida com Deus. Renunciar à eternidade com Deus. Bom, mas aí vocês poderiam falar, poxa Luiz, mas assim, os levitas não estavam totalmente separados dos israelitas, dos demais, né? Não, não estavam. Assim como nós também não fomos separados de imediato do mundo. Nós vivemos nesse mundo. Nós somos separados espiritualmente para que o mundo conheça a glória de Deus. Vejam, no final, né, da jornada, quando eles chegam na Terra Prometida, os levitas eles receberam suas próprias cidades entre as outras tribos de Israel para que pudessem estar próximos dela, para que pudessem servir a ela, para que pudessem exercer a função que Deus tinha dado para eles, né? Então, ajudando a pastorear Israel, mantendo Israel em um relacionamento adequado com Deus. Vocês percebem como isso faz sentido quando a gente vai ler lá no Novo Testamento, quando Pedro fala que Deus nos fez uma nação de sacerdotes. É isso. Nós somos responsáveis por cuidar do povo de Deus, para revelar para o mundo quem é Deus, né? Para servir a Deus aqui neste mundo. Percebam que, assim como os levitas, que não serviam a Deus apenas no tabernáculo, a nossa vida de servo não é apenas dentro da igreja, dentro das quatro paredes, é aonde quer que a gente vá, é aonde quer que Deus nos envie. Ali nós continuamos sendo crentes, filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo e suas testemunhas. Então, como crentes, a gente deve servir a Deus com a nossa vida, diariamente, com a nossa rotina. A gente tem, né? Assim, poderia dar diversos exemplos práticos disso. Jesus fala lá em Mateus, quando os discípulos perguntam, né? Mas quando foi que nós te vimos e não te servimos? Jesus responde para eles, né?
Mas percebam que a gente serve a Deus e a gente serve aos outros, em especial aos nossos irmãos da fé, quando estamos sob a direção de Deus. Quando nós entendemos qual é a vontade e a missão de Deus e nós nos submetemos a isso. Os paralelos entre os levitas e nós são tão profundos e tão abrangentes que a gente não pode ignorar isso. E ainda assim chegar a um real entendimento de que pertencemos de alguma forma ao reino de Deus. Como crentes, a gente precisa fazer o nosso trabalho. Eu digo mais, como crentes, a gente precisa viver a nossa nova vida, a nossa nova identidade. Assim como os levitas fizeram lá com a vida deles. E isso era para o benefício tanto dos adoradores, né, tanto do povo, que era o povo de Israel, mas também era para o benefício dos pagãos. Porque os pagãos, por meio disso, poderiam conhecer a Deus. Esse trabalho, essa vida, ela não pode ser vivida enquanto a gente permanecer à margem, nas bordas da igreja. Não tem como. É claro que assim, a gente não entra, né, nas questões específicas que os levitas faziam, porque não é necessariamente isso, daquela forma, mas os levitas tinham a autoridade para levar a palavra de Deus, para exercer e para guardar a santidade de Deus em meio à vida do povo, em meio àquela sociedade. E nós, como, né, dentro desse paralelo, somos esses guardiões aqui na terra, esses guardiões da santidade de Deus. A gente tem que estar ativo, tem que estar vigilante, e a gente tem que atacar o verdadeiro inimigo, que não é carne e sangue. Bom, se tem uma forma da gente fazer isso, é buscando a Deus diariamente, lendo a palavra de Deus diariamente, orando a Deus diariamente e servindo a Deus em tudo aquilo que Ele nos der para fazer, né? Servindo a Ele com todo o nosso coração, entendendo o privilégio que é a gente poder viver essa nova vida, né? Então, a nossa vida ou as nossas rotinas, elas nunca mais vão ser exercidas, eu diria, com arroubo, com um rompante, né? De forma leviana ou precipitada, mas agora tudo está submisso a Deus e nós entregamos a Ele por meio de oração, de jejum, de leitura da palavra e aproveitando também as estruturas que Deus nos dá, por exemplo, uns aos outros para nos aconselharmos biblicamente. Amém? Vamos orar novamente? Ó Deus, nós queremos agora, com o coração cheio de alegria, te louvar e te agradecer porque Tu nos escolheste. Não deixa, Pai, que isso venha se tornar uma soberba em nosso coração, mas antes que nos faça entender quem nós éramos e nós não éramos merecedores e quem nós somos agora detentores da Tua graça. Nós recebemos a Tua graça, nós recebemos a Tua misericórdia e nós queremos gozar isso e anunciar isso para todo mundo. Então nos abençoa, Pai, nos guarda, nos guia, nos direciona, nos dá intrepidez, assim como Tu deste para tantos homens e mulheres nas Escrituras que anunciaram a Tua palavra, que defenderam a Tua santidade, que buscaram um relacionamento de intimidade contigo. Abençoa-nos, Pai, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos fazer um último louvor? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo,
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Ok, bênção. Vamos orar mais uma vez, falando aqui do que nós sempre oramos, né? Nós sempre oramos pelas nossas congregações, pelos nossos líderes, pela construção do templo aqui em Recife, pelas obras que estão acontecendo nas congregações também, né? Nossas famílias, os irmãos que estão enfermos, endividados ou desempregados. Amém? Senhor, nós queremos agora entregar a Ti, Pai, esses nossos irmãos que estão precisando de um socorro Teu, precisando que a Tua mão os alcance e os resgate. Ó Senhor, são questões de saúde, às vezes saúde física, às vezes saúde emocional, tantas outras vezes a saúde espiritual, Senhor. Ó Pai, outros irmãos que estão precisando de uma oportunidade de emprego para Te servirem também profissionalmente e mostrarem para o mundo como é bom desenvolver as nossas profissões enquanto servos do único e verdadeiro Deus. E também aqueles, Pai, que por algum motivo encontram-se em situações de dívidas, Pai, com problemas financeiros, Senhor. Alcança cada um, abençoa eles, derrama da Tua graça, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Nós Te rogamos também, Senhor, pelas nossas congregações, por cada obra que tem acontecido, por cada questão que tem sido planejada ou executada para o avanço do Teu reino, seja aqui em Recife, a construção do novo templo, lá em Triunfo, a possibilidade de um local para a construção do templo. Também nós temos visto Petrolina, temos visto aqui em Casa Amarela, aqui em Recife, as obras, tudo que tem acontecido para abençoar o povo que ali congrega. Ó Deus, abençoa, Pai, também as famílias dos meus irmãos que estão acompanhando esse momento de pastoreio, que estão ouvindo em qualquer momento que seja esse momento de pastoreio. Abençoa-nos, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da sedução desse mundo, desse politicamente correto. Ó Deus, guarda-nos dos maus desígnios dos nossos próprios corações, enche-nos com Teu Santo Espírito. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa semana, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.